Seja muito bem-vindo a mais um BNT Entrevista. Nós damos continuidade à nossa série de entrevistas especiais voltadas para o aniversário da cidade de Ponta Grossa. Eu sou o jornalista Vinícius Sampaio e hoje nós vamos falar sobre assistência social, mas voltada para as ações da Fundação da Assistência Social aqui de Ponta Grossa. E nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio a presidente da Fundação de Assistência Social, a FASPG. A Tatiana Bello vai conversar com a gente, vai fazer um balanço de todas as atividades realizadas não só nesse ano, aí também nos últimos meses. Tatiana, muito obrigado mais uma vez por comparecer aqui no Portal Boca no Trombone e, claro, a gente agradece a sua presença e é sempre um prazer contar com você aqui. Eu agradeço a disponibilidade, o espaço, a abertura do espaço para a gente estar mostrando um pouquinho do que é a política pública de assistência social, aquela que a gente tanto defende como direito do cidadão, a quem dela necessitar. Então a gente veio falar um pouquinho dos serviços, do investimento do município em prol da política de assistência social. Muito bem, inclusive a gente acompanha ao longo desses meses várias atividades que foram desenvolvidas pela FASPG, capitaneadas pela FASPG, juntamente com a Secretaria de Família e Desenvolvimento Social, Mas, particularmente desse órgão, eu quero destacar alguns, que, por exemplo, a gente vê também que foram algumas ações muito importantes com algumas entidades que já têm chegado aqui ao município. Uma delas é a da XBRI, que foi em parceria com o McDonald's, enfim. Gostaria que você falasse um pouco dessa ação e o resultado que ela trouxe, como é que você avalia essa ação? Bom, desde 2023 a gente vem trabalhando com relação a incentivo à questão da responsabilidade social com empresas, com pessoas físicas também no nosso município, E com a XBRI não foi diferente, A XBRI, ela é uma empresa grande que está se instalando no município, vai ter um impacto de desenvolvimento muito grande, Um desenvolvimento econômico, mas também eles vêm com essa vertente social também. Por isso que a primeira ação junto ao município de responsabilidade social foi essa doação junto com o Instituto Ayrton Senna de 10 mil lanches do McDonald's, para as entidades que a gente atende, para as entidades que atendem os nossos usuários da assistência, para os nossos serviços, e isso foi um diferencial. A gente pensa assim o impacto disso para nós é tão pequeno, mas para as pessoas que são atendidas, o impacto é gigante, Às vezes as pessoas, até inclusive, numa das ações que a gente participou, entregando para os idosos que a gente atende, eles falam assim, nossa, eu nunca comi um sanduíche tão gostoso, Então, às vezes é uma ação tão simples, mas que às vezes dá um impacto tão positivo assim, A gente inclui pessoas para o acesso a outras questões, Então, às vezes, quanto mais pessoas, quanto mais empresas entenderem que a responsabilidade social é para agregar para o desenvolvimento da cidade, melhor. E a XBRI aí veio como uma responsabilidade social positiva para nós. E você mencionou esse público idoso, E é um trabalho que a FASPG também tem se voltado, é um público que tem sido atendido pela FASPG ao longo de vários trabalhos. Destaque para nós alguns trabalhos e algumas ações que a FASPG tem feito para atender essa população, Você pode listar alguns exemplos também e como é que você tem avaliado o atendimento a esse público aqui na cidade de Ponta Grossa? Essa é uma demanda extremamente importante, porque a gente tem que entender que o município, a realidade ela está mudando, a população está envelhecendo, e quanto mais a gente investir em serviços para a população idosa, melhor para nós, que um dia vamos chegar lá, quanto com as pessoas que já são idosas nesse momento. Então, a Fundação de Assistência ela tem alguns serviços que são tipificados próprios da assistência para atendimento de acolhimentos em instituição de longa permanência para idosos, Hoje a gente tem, inclusive, uma demanda reprimida, Até a gente tenta criar novas estratégias para que aquele idoso que tem família e que muitas vezes não consegue ficar com o idoso, que a gente tente fortalecer esse vínculo familiar. Então, muito importante, a gente está em estudo de planejamento para a criação de um guarda solidária da pessoa idosa, assim como a gente já tem o programa para criança, de que incentive, a prefeitura possa dar uma bolsa de auxílio para cuidadores, para que a família seja cuidadora do idoso, que às vezes a família não tem condição, às vezes, de pagar um cuidador ou pagar uma instituição, que possa ficar durante o dia, e a prefeitura vai investir nesse serviço posteriormente. Assim como o centro-dia para a pessoa idosa. A gente já está em estudo aí de
implantação de 3 centros-dias, lógico que é a médio prazo, né? A gente está estudando terrenos, locais, ver onde a população idosa se concentra aqui no município, que é importante a gente colocar isso, que as ações, os serviços, elas devem estar próximo da população que precisa, né? E a assistência trabalha muito assim nesse sentido, né? Ação descentralizada junto do território, por isso da importância de a gente implantar centros-dia, né? Que são aquelas unidades que vão acolher o idoso durante o dia e à noite elas vão para casa, né, junto com a família. Assim, a família se sente confortável de deixar o idoso, muitas vezes, num serviço e sabe que ele vai ser bem cuidado. Então, a Prefeitura de Ponta Grossa, através da gestão da prefeita Elizabeth, está investindo nesses serviços, nesses estudos, para que a gente implante esse serviço também. Além disso, nós temos os serviços que a gente fala que são de proteção básica, né, proteção social básica, que são os centros de convivência da pessoa idosa. Então, a gente hoje tem 7 centros de convivência, né, espalhados no município. Mas a gente tem um central que a gente fala que é o Secom Nova Rússia. E lá estão concentradas várias atividades para a pessoa idosa. Aquela pessoa idosa assim que chegou o momento dela curtir a vida, ela pode se dirigir ao Secom Nova Rússia ou qualquer outro centro de convivência para ela ter uma melhor idade, né? uma qualidade de vida na terceira idade, né? Nessa idade que é hoje tão importante, né? Que a gente valorize o conhecimento que passou por essas pessoas e o que ela fez de impacto hoje para a gente viver hoje na sociedade, né? Então, tudo que ela contribuiu, ela pode multiplicar isso para todas as outras faixas etárias que a gente trabalha em parceria. Uhum. Claro, é até difícil perguntar, às vezes, em termos de números, né? Mas você sabe dizer quanto que a FASPG atendeu dessa população nesse ano? Olha, a gente tem em torno, né, a gente sempre vai comparando alguns serviços, né, hoje a gente está fazendo aquele atendimento do cartão Conecta PG, né, 60+, né, então hoje em torno para quem utiliza aquele cartão, é em torno de 16 mil idosos que nós temos, né, acima de 60 anos, e é basicamente nesse número que a gente trabalha também nos nossos serviços, né, é lógico que dependendo do serviço, a gente vai tentar dar um apoio melhor para a família, para o idoso, né, como é o caso das ILPIs, que trabalham com acolhimento, né, instituição de longa permanência para o idoso, então é um número mais reduzido, mas a gente sempre tenta fortalecer aquele vínculo da família com a pessoa idosa. E não só a pessoa idosa, né, mas o vínculo comunitário, né, para que ela consiga viver em sociedade, para que ela tenha oportunidades também quando ela chega nos 60+, para que ela tenha qualidade de vida principalmente. Uhum. Agora a gente vai falar de um outro grupo prioritário, que são as pessoas em situação de rua. Porque, claro, a gente vê várias reportagens falando que essa comunidade, por vezes, aumenta, às vezes diminui, mas é uma comunidade que precisa sempre de assistência, né? Sempre de atenção. Como que a FASPG tem atuado para ajudar essas pessoas ao longo desses trabalhos, desses anos, né? Desses meses, enfim? Como que a FASPG tem atuado e quais os trabalhos que têm sido direcionados para... E como é que você avalia, né, esses meses, de trabalho? Então, a demanda da pessoa em situação de rua realmente é uma demanda complexa e ela não depende só da Fundação de Assistência Social para ela executar um serviço de qualidade, de oportunidades. Por isso a gente criou o ano passado o CIAMP, né, que é o Comitê Intersetorial de Políticas para a Pessoa em Situação de Rua, e no CIAMP a gente organiza outros serviços relacionados a outras políticas que podem auxiliar a pessoa que está em situação de rua a superar aquela situação, né? Dentre elas estão a Fundação Municipal de Saúde, que tem o consultório de rua, né, o atendimento do CAPS, o acolhimento em instituições de comunidade terapêutica para tratamento. Então, a gente tem vários serviços que englobam também a pessoa em situação de rua. E, recentemente, a gente está fazendo um projeto piloto junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, que é o Projeto Capaz, né? Daqui a uns tempos a gente já vai ouvir falar mais do Projeto Capaz, porque a gente está fazendo experiências ainda de como a gente vai executar. Mas o Centro Pop é uma unidade que é do Projeto Capaz, que é o balcão de oportunidades, né, que a Agência do Trabalhador ela vai a cada 15 dias em todas as nossas unidades para chegar mais perto da população que precisa, por exemplo, de uma vaga de emprego, de qualificação profissional, e a gente vai atender conforme o percurso e o perfil da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, a gente oferece a vaga, mas a pessoa às vezes não se encaixa, não tem perfil, às vezes não tem qualificação, não tem escolaridade, e tudo isso vai ser acompanhado em parceria com a Secretaria
Secretaria de Indústria e Comércio, né, que é a pasta do trabalho que a gente fala, né, junto com a Fundação de Assistência Social. Então, a gente está vendo várias frentes ali para também atender essa demanda que chega no município muitas vezes, né, muitas pessoas acabam nos contatando enquanto Fundação de Assistência para fazer o serviço de abordagem, né, porque a gente sabe que é um público que vem aumentando e que é complexo, porque a gente sempre fala que a pessoa que está em situação de rua, ela não quer estar na rua porque quer, né? Tem tantos motivos que estão por trás, né? Às vezes é rompimento de vínculo familiar, às vezes é uso de álcool e drogas, né? Que levam muitas vezes a pessoa em situação de rua, transtorno mental. Então a gente tem um público muito grande que está em situação, né, que tem situação de transtorno ou deficiência mental, que está nas ruas, e é muito difícil esse trabalho. Por isso a política de assistência ela tem que estar muito alinhada com a política de saúde para que a gente seja efetivo nas ações que a gente for fazer para essa população. Uhum. Recentemente, a secretária de Indústria, Comércio e Qualificação, Fainara Merege, ela esteve aqui presente e falou de um trabalho em conjunto entre as secretarias entre as secretarias de projetos estratégicos, FASPG e também a de Indústria, Comércio e Qualificação, para mapear beneficiários para que sejam oferecidas vagas de emprego, né? Pessoas que estão em fase e estão em idade potencial de reintegração ao mercado de trabalho, né? Como é que está esse trabalho? Como é que as pastas e o órgão estão trabalhando para colocar esse trabalho em prática? Esse é um estudo que vem sendo realizado, né? Está dentro desse projeto Capaz, que a gente está incluindo o Centro Pop nisso, né? Mas é importante frisar que a Fundação de Assistência, a Política de Assistência Social, ela já vem trabalhando, né, em prol de superar vulnerabilidades com os beneficiários de programa de transferência de renda, e quanto mais serviços a gente puder oferecer, melhor para a gente poder superar essa vulnerabilidade que a pessoa às vezes depende muitas vezes de um programa de transferência de renda, né? E muitas vezes a gente tem aquele acompanhamento e fica um pouquinho, né, difícil a gente poder avançar na superação se a gente não tiver oportunidades, né? E se a gente não levar as oportunidades para perto da pessoa, para perto do território. E é isso que o projeto, em parceria com essas 3 secretarias, vai fazer, né? Levar a oportunidade mais próxima, o acompanhamento mais próximo, verificar o perfil das famílias que a gente tem hoje, que são acompanhadas pela assistência social, para inserir no mercado de trabalho. E a gente sempre fala, enquanto equipe técnica da assistência, que a assistência social ela deve ser passageira, né? Ela é uma política passageira para as famílias, que as famílias não têm que ficar na política de assistência, né? Por isso é tão importante a gente fazer parcerias para que a gente consiga superar as vulnerabilidades, pensando no desenvolvimento social da nossa cidade, né? Não só o desenvolvimento econômico, e eu sempre falo isso, a gestão da prefeita Elizabeth sempre fala isso, que ela pensa muito nas pessoas, né? É uma PG mais humana, uma Ponta Grossa mais humana, e a gente precisa disso, precisa alinhar as pastas para que a gente seja efetivo nas ações, efetivo no atendimento para as famílias, aquelas famílias que realmente precisam da assistência, a gente vai acolher, vai atender, mas a gente também tem que ter uma porta de saída para que as famílias também sejam atendidas e passem pela assistência e sigam as suas vidas de forma autônoma, emancipadas, né? Com um futuro, com um projeto de vida melhor. Uhum. E agora a gente vai falar de justiça nos bairros, porque foi uma mobilização muito legal aqui na cidade de Ponta Grossa, e que a gente viu que foram realizados vários casamentos também aqui na cidade, né, ao longo dessa semana. Gostaria que você fizesse um balanço dessa atividade que foi realizada, porque a gente viu que várias pessoas participaram, né, dessa atividade, a gente viu um engajamento muito legal da comunidade. Como é que foi para você, enquanto presidente da Fundação de Assistência Social, ter essa mobilização e ajudar as pessoas em relação a tratativas, documentos e também na união, né, matrimonial em relação à vida pessoal dessas pessoas? Olha, é extremamente importante e gratificante quando instituições, né, como o TJ, o Tribunal de Justiça, e o SESC se unem em prol da população, e principalmente da população mais vulnerável, às vezes que não tem acesso a serviços que muitas vezes a gente acha que são poucos, né, frente a tantos outros, né, mas o Tribunal de Justiça, né, tem essa ação de justiça nos bairros já faz muitos anos. Ponta Grossa já é o terceiro casamento comunitário em parceria com o Tribunal de Justiça que realiza. Então,
Então, e esse ano foi assim, superou as expectativas. A gente atendeu mais de 200 casais só no casamento comunitário. Foi uma cerimônia linda, né? Ela foi presidida ali pela doutora Joeci, né, que é do Tribunal de Justiça. Ela já tem esse enfoque no trabalho social e no atendimento às pessoas que não têm acesso muitas vezes à justiça, a um casamento, a uma certidão. Então, por isso ela leva sempre o casamento comunitário, o casamento coletivo, junto com a justiça nos bairros, né? Que consegue levar serviços jurídicos muito mais rápido, né? Às vezes agilidade, às vezes aquele processo jurídico, a gente sabe da morosidade de alguns processos, e nessa ação a gente teve essa oportunidade de agilizar muitos processos de pessoas que tinham curatela, né? Que tinham alguma situação jurídica que estava pendente, e elas conseguiram fazer a sua agilidade no processo. E o casamento fechou com chave de ouro o Justiça nos Bairros. Bolo, né? Exatamente. Então foi uma cerimônia muito bonita na Arena Multiuso, que uniu, né, mais de 200 casais. Inclusive é uma curiosidade, porque a maioria dos casais, né, já tem união estável, né, já constitui família, né, mas eles tinham o sonho de ter o papel, né, a certidão de casamento ali, de papel passado, como todos falam, né, e muitos idosos, né, querendo oficializar a união. Então foi muito bonito a gente proporcionar isso para as pessoas que muitas vezes não têm condição. Uhum. Falando ainda em relação a eventos proporcionados pela Prefeitura, a gente também tem o Conecta Faz PG, que também levou os serviços à comunidade. Quero que você fale também desse evento, que também contou com a participação da população, e é muito legal ver também trazer esses serviços para a população, porque às vezes facilita em termos de burocracia e tudo mais, e quando você leva esses trabalhos e facilita essa burocracia para a comunidade, também ajuda bastante as pessoas e até aproxima mais prefeitura e comunidade, né? Eu gostaria que você falasse mais sobre esse trabalho. Bom, a gente fez a primeira edição do Conecta Faz PG, que a ideia era conectar serviços, parceiros e pessoas. Então, a gente não só levou serviços da prefeitura, como a gente levou parceiros, como um dos parceiros é o Plano Prever, que disponibilizou consultas oftalmológicas e óculos gratuitamente para a população, né? Outros parceiros, como o EPG, a OAB, né? E a gente destaca ainda o trabalho no Conecta Faz PG das instituições socioassistenciais, né? A gente tem mais de 30 instituições que são conveniadas com a prefeitura e muitas vezes, né, recebem recurso, e muitas vezes as pessoas não conhecem o trabalho, né? Não conhecem o trabalho que é executado pelas nossas instituições, que são extremamente importantes, né? Elas acabam fazendo um trabalho que a prefeitura às vezes não tem braço. Né? Então, querendo ou não, a gente sempre fala, as instituições são um braço da prefeitura, porque a prefeitura não consegue chegar até todos os serviços, né? E esse foi um momento de a gente divulgar um pouquinho do trabalho das instituições, e a ideia é a gente fazer as ações descentralizadas que hoje a gente já faz, né, nos bairros, levar o Conecta Faz PG descentralizado nos bairros. Né? Então, além de a gente levar os serviços que a gente já leva nas ações com a unidade móvel de CRAS, a gente levar outros serviços, levar parceiros. Quanto mais parceiros a gente tiver, melhor para a comunidade, melhor para os parceiros, né, que divulgam a marca, divulgam a questão da responsabilidade social, e as pessoas podem, né, aproveitar de uma melhor forma, né, entendendo o trabalho da assistência, que o trabalho da assistência ela é um trabalho de articulação de políticas públicas, né? Então essa é a ideia de a gente levar serviços mais próximos da população, e a gestão da prefeita Elizabeth, ela sempre tem esse foco, o foco de trabalhar de uma forma mais humana, de uma forma mais sensível e próximo da população. Uhum. E agora falando um pouco mais em relação ao futuro, né? O que a FazPG vai buscar em termos de atendimento à população? Quais são os projetos voltados? Você já adiantou alguns aí, mas eu gostaria que você falasse em relação aos próximos meses e também anos de gestão. Hoje, eu queria destacar o orçamento da Fundação de Assistência Social está em torno de 75 milhões de reais, né? Grande parte desse recurso ele vai para as instituições socioassistenciais. Só, né, no primeiro semestre do ano, a gente repassou 18 milhões para as instituições. Como a gente já comentou, elas fazem um trabalho extremamente importante, né, de acolhimento, de escuta, né, de convivência e fortalecimento de vínculos, né, de assessoria. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, e a prefeita Elizabeth, ela tem essa sensibilidade, né, desde que ela entrou como gestora, né, como prefeita do município. Uma dos compromissos dela era investir no social, né, e principalmente nas instituições socioassistenciais. E quando a gente
fala que o orçamento da assistência cresceu, muitas pessoas falam assim, nossa, mas a gente está investindo errado, né? O município está investindo errado, está investindo no social, então quer dizer que a pobreza está aumentando. Né? Muitas vezes, às vezes a pessoa pode pensar isso, mas não. Quando a gente fala em assistência social, a gente não fala só em benefícios socioassistenciais, a gente fala em programas, serviços, acolhimentos, né? O que seria de um idoso que não tem família, né? Se não fosse as instituições de acolhimento? O que seria uma criança em medida protetiva se não fossem as instituições que acolhem criança e adolescente? O que seria da pessoa com deficiência se a gente não tivesse residência inclusiva que acolha essa pessoa com deficiência? Isso tudo é assistência social. Então, por isso que a gente tem que entender que a assistência social é investimento em pessoas, em qualidade de vida, em desenvolvimento social. E os nossos projetos, como eu falei, um deles é a questão dos estudos para a implantação de centro-dia para a pessoa idosa, porque a gente entende que a população de Ponta Grossa está envelhecendo, a gente precisa ter esse foco, né, esse planejamento em mente que os serviços para a pessoa idosa a gente vai ter que aumentar, isso já é comprovado, né, cientificamente, com os dados que a gente tem. Então a gente vai implantar, né, eu não posso falar as regiões porque a gente está em estudo ainda, em algumas localidades que são referência, né, que tem população idosa em mais quantidade aqui no nosso município, mas além disso a gente vai implantar também um centro da juventude, porque a gente entende que também o jovem, a gente tem poucas políticas voltadas para adolescente e jovem no município, né, então a gente precisa fomentar isso. Se a gente tiver um centro da juventude que tenha como referência o foco no jovem, a gente pode criar oportunidades, né, focar também na questão da empregabilidade, renda, estudo, qualificação, inovação. Então a gente tem muito potencial para que a gente possa crescer com os jovens também. E além disso, né, pensando que o município está crescendo também em território, né, se expandindo em território, a ideia é até o final da gestão a gente implantar no mínimo mais 5 unidades de CRAS, também em pontos estratégicos, né, no nosso município, pensando em facilitar o acesso da população hoje nos serviços socioassistenciais e facilitar também a capilaridade do serviço da assistência social, que é extremamente importante. Quanto mais serviços a gente tiver mais próximo da população, melhor para a gente desenvolver localmente os territórios. Ainda não existe uma previsão de investimento para essas novas unidades. A gente tem previsão, porém a gente está captando recurso também para a gente investir, né? A gente depende muitas vezes, até isso é importante a gente comentar, né? Que o município, esses 75 milhões que tem previsto de orçamento do município, 90 milhões é de recurso do município, é de fonte municipal. 2% do recurso, desses recursos são de fonte federal, de estadual, e 8% de recurso federal. Então, por isso que a gente entende que a gente precisa captar recurso para que a gente possa desenvolver de forma justa também o município, né? Porque o município está crescendo, a gente sempre fala, né, na expectativa de vida, na expectativa de crescimento do município. Hoje, o município de Ponta Grossa, a gente pode falar que tem 400 mil habitantes, né? E está chamando gente, né? Tem muita gente que está sendo atraída pela questão da empregabilidade no município, então a gente precisa pensar também estrategicamente em desenvolver ações conjuntas, como é um projeto, um exemplo é o projeto Capaz, né, em conjunto com a assistência e com a qualificação profissional e projetos estratégicos, e outros projetos que venham também de alcance para o desenvolvimento social e econômico do município. Essa é a presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, Tatiana Belo. Agradeço a sua presença aqui no portal Boca no Trombone. Eu que agradeço e me coloco à disposição aí para falar de outros serviços, né? É muito rápido a entrevista, né? Tem poucas coisas, mas a gente tem muito assunto para falar, muitas coisas para divulgar o trabalho da assistência social, né? Que poucas pessoas conhecem, né? Ela às vezes fica limitada a algumas questões relacionadas à assistência, mas a gente fica à disposição para esclarecer todos. Claro, com certeza, e você está sempre de portas abertas aqui no portal BNT. Agradeço a sua presença por estar acompanhando mais uma entrevista dessa série de reportagens especiais do aniversário da cidade de Ponta Grossa, que esse ano celebra 202 anos de história. E agradeço mais uma vez a sua presença aqui em nossas redes sociais e no portal BNT Online. Muito obrigado, eu sou o jornalista Vinícius Sampaio e até mais.